Parece a abertura do Jornal da Manhã, né? Bom dia, hoje as notícias serão. Gente, a aula começou, presta atenção em mim, eu tô aqui. Olha lá, que coisa. Então, bom dia, pessoal. Telespectadores também. Vamos continuar nossa aula, que hoje temos mais emoções, muitas emoções. Pessoal, mostra lá a aula passada. Está lá no slide, técnicas contábeis. Primeira coisa, quais são as técnicas contábeis? Escrituração, precisa estar na ordem. Auditoria, que até nos livros de 2012 ainda estão parecendo, mas passou a ser o nome agora relatório mesmo. Análise das demonstrações financeiras, que quem for prestar prova de auditor tem que fazer essa disciplina, quem prestar de analista não. Alguns fiscais entram, outros fiscais não, depende do edital, né? E as demonstrações financeiras ou demonstrações contábeis. E aí eu vou repetir um pouquinho, porque é um assunto pesado. As demonstrações financeiras ou demonstrações contábeis são, atenção, isso aqui é assunto de outras aulas, hein? Eu só quero que vocês saibam o que é. Então, qual é a demonstração financeira mais importante? Não, a que mais cai na tua prova. Aqui o esqueminha é um pouquinho diferente. É o balanço patrimonial. Vai ter uma aula, mais de uma aula sobre o balanço patrimonial. Pegando a parte introdutória, a gente vai ter bem mais do que uma aula só sobre isso. O que é o balanço patrimonial que a gente já viu um pouquinho na primeira aula? O ativo, o passivo e o patrimônio líquido. Tá? O balanço patrimonial é conhecido como BP, balanço patrimonial. A segunda demonstração financeira ou demonstração contábil que mais cai na prova, todas são importantes na contabilidade. A gente vai falar desses ingredientes hoje, mas não vamos abrir a DRE hoje. A demonstração do resultado vai ser uma aula só sobre isso, do exercício. Como é que é a estrutura da DRE? É outra aula, pessoal. Primeiro lugar, guarde apenas os nomes. Como é que monta isso? A gente vai aprender, tá? Vamos passo a passo. O que é a demonstração do resultado do exercício chamada de DRE? Trabalha com as despesas. O que mais? Com os custos e com as receitas. É ela que vai informar no final do dia, no final do mês, no final do ano, o quê? Falamos na aula passada, quem der uma estudadinha? O lucro, depois a gente vai aprender como é que faz isso. Ou prejuízo líquido, tem vários nomes de lucro, tá? Do exercício. Ok? Demonstração do resultado do exercício, a DRE. A terceira demonstração, eu tinha colocado na lousa da LPA? Sim ou não? Só para ficar igualzinho. Sim? Então, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. O que é DLPA? Demonstração. Hoje, guarda a sigla, o que ela significa. De lucros. Isso aqui vai ser mais para o final do curso. Ou prejuízos acumulados. Ela trabalha dentro de onde, que eu falei na aula passada, quem estudou, ela trabalha dentro do PL das empresas. É nela que é calculado o quê? Eu falei, não falei? Os dividendos. Cuidado, os dividendos não são calculados na DRE e a gente vai aprender até como é que se calcula os dividendos. Os dividendos vão para quem? Para os acionistas. Só que aqui tem um detalhe. A DLPA, o que a gente está pondo na lousa? O que atende à Lei 6.404/76, né? A Lei das Sociedades por Ações, aplicada às demais sociedades, que eu deixei no material para vocês. Se não está na tua área de aluno, vai entrar. Eu já vou verificar isso quanto antes, porque eu já deixei para vocês aí a Lei 6.404/76 atualizada. A última atualização de 2009.
Perante a Lei 6.404, balanço, a DRE, a DLPA. Porém, as sociedades anônimas de capital aberto, aquelas que têm ações na Bolsa, são fiscalizadas por quem? Ninguém vai te perguntar isso em contabilidade, quem é que fiscaliza o quê? Mas tem que saber, porque vai entrar uma informação a mais aqui. Elas são fiscalizadas pela CVM. Ninguém vai te perguntar o que é CVM, mas tem que saber. Até por causa de várias outras matérias que vocês estudam. É a Comissão de Valores Mobiliários. A DLPA está incluída na DMPL. Por causa de quem? Por causa de uma exigência da CVM. Isso também está no teu material por escrito, né? Mas vai anotando para você ir fixando. Por causa de uma exigência da CVM para as companhias abertas. O que é DMPL? Vamos aprender? Demonstração das mutações do patrimônio líquido. Olha só o que a gente já vai aprender um pouquinho na segunda aula e bastante lá mais para o final do curso. O saldo final da DLPA é igual ao saldo final da DMPL? Eu nem faço ideia o que é isso, como é que eu vou falar? Fala, a porta está fechada, está só a gente aqui. O saldo final das duas é igualzinho? É a mesma coisa. Ela está incluída. Qual é a diferença da DLPA para a DMPL? A DMPL trabalha com o PL também? Também, gente. A DMPL mostra o cálculo dos dividendos, os dividendos para os acionistas. Pessoal, está tudo igual. Qual está sendo a diferença? Uma diferença muito grande, sim. A DLPA trabalha com o PL de maneira resumida. A DMPL trabalha com essa movimentação de maneira detalhada. Aquela velha comparação que eu gosto muito de fazer porque é muito didática. Você vai no caixa eletrônico e tira o saldo da sua conta. Certo? Como é que sai o saldo? Um papelzinho pequenininho. Tem condições no saldo de eu ver quando é que cai o cheque tal do dia tal? Impossível. Para saber isso, o que eu tenho que tirar? O extrato. Qual é a diferença do saldo para o extrato? Tirei os dois na mesma hora. É o mesmo saldo final? Sim. Aí a gente vai usar dois nomes técnicos da contabilidade. O saldo não é resumido? E o extrato, o que ele é? Ele é detalhado. Qual é o nome disso em contabilidade? A DLPA é um quadro resumo do PL. Isso aqui é uma demonstração sintética. A DMPL é um quadro analítico, como se fosse o extrato, movimentando passo a passo tudo o que aconteceu. Como é que é o nome disso? Analítico. Então, é a mesma coisa, tá? A DLPA, agora detalhe, a DLPA é uma exigência de quem? Da Lei 6.404/76. A DMPL é uma exigência de quem? Da CVM. De capital aberto, tá? A DMPL. Olha aqui o que eu vou perguntar agora, que vai ter que pensar. Perante a Lei 6.404, qual é que ela exige? Que é o que eu estou falando, estou explicando para vocês. A DLPA. Posso fazer essa aqui no lugar dela, a DMPL, perante a Lei 6.404? Isso o pessoal se confunde na prova. Pensa. Eu te pedi algo resumido. Você está me dando algo detalhado. O que acontece? Você está me oferecendo informações a mais ou a menos? A mais. Então, perante a Lei 6.404, ela pede a DLPA. A DLPA não está incluída na DMPL? Posso fazer só a DMPL para ela? Mais do que suficiente. Agora, a mesma pergunta ao contrário.
Posso fazer a DLPA para CVM? Por que eu não posso? Porque a CVM, ela não quer saber de nada resumido. Ela quer saber de tudo o que? Detalhado. Então, perante a Lei 6.404, ela pede o sintético. Fez o analítico? Ótimo. Agora, o contrário não é verdadeiro. Perceberam? Perante a CVM, o que ela exige? O analítico. Posso mandar para ela o sintético? De jeito nenhum. Então, a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados trabalha com o PL de maneira sintética, no cálculo dos dividendos e tudo mais. É uma exigência da Lei 6.404. A ADM-PL é uma exigência de quem, gente? Da CVM. Isso tem que estudar, não quero que saia da aula com isso na ponta da língua, mas tem que estudar. E eu estou deixando bem mastigado, além do material que também está mastigado. O que é DMPL? Demonstração das mutações, vai pondo isso na cabeça, do patrimônio líquido. Tá? Cai isso em prova direto. O nome delas cai direto. Balanço, DRE. O nome de todos vocês têm que saber, né? Se aprofundar, os auditores em todas. Os analistas, gente, o balanço é DRE. E aí faz muita diferença. A prova de analista é mais fácil que a prova de auditor? É só você olhar de 2009. Qual é a diferença, gente? A prova de auditor tem mais matéria para estudar. Tem mais quantidade para estudar. A prova de analista tem menos. Se você pegar a mesma matéria, pasmem, a prova de contabilidade geral de analista, a última, por exemplo, deu mais trabalho que a prova de contabilidade geral de auditor. É uma incoerência total. Pode xingar, eu também acho uma incoerência total. Perguntas na prova de auditor tinham que ser da prova de analista. Perguntas da prova de analista, só que não dá para anular nada, porque tudo aquilo que está ali dentro é contabilidade geral. Mas é uma incoerência. Só que tem matéria lá no auditor que nunca vai cair no analista, não faz parte do programa. Se você pegar a prova de português dos dois, gente, não tem essa. A de analista é bem fácil, a de auditor é bem difícil. Não é, gente. Todas as provas eu tenho que estudar muito mesmo para poder ter um bom desempenho. Balanço DRE, DLPA. Quarta demonstração. Demonstração dos fluxos de caixa. Isso aqui eu dou lá em contabilidade avançada. E só para os auditores. Hoje todo mundo tem que saber o que significa. Qual é a sigla? DFC. Demonstração dos fluxos de caixa. O que a DFC faz? Todo mundo tem que saber falar isso. Cai perguntinha básica sobre o comportamento delas. Ela trabalha com as entradas e saídas de numerário. Como é que é esse numerário em contabilidade? Qual é o nome dessa palavra? O dinheiro é só o que está no caixa, gente? Onde é que tem dinheiro numa empresa? No caixa. Onde mais? Nos bancos. Além do que? Além dos bancos, dentro do banco ainda, em aplicações. Qual é o nome disso tudo? Em uma palavra só. Disponibilidades. Todas as aplicações entram aqui? Não, todas não. Mas aquelas de liquidez imediata. O que quer dizer todas as entradas e saídas de dinheiro de numerário? Quando é que entra dinheiro numa empresa? Uma palavra, nos. Quando é que sai dinheiro de uma empresa? Nos. Quando é que entra dinheiro numa empresa? Nos recebimentos. Não complica, sejam simples. Sim ou não? Quando é que sai dinheiro de uma empresa? Nos pagamentos. E aí, gente, milhares de recebimentos e milhares de tipos de pagamentos. Não paga fornecedor, não paga salário, não paga imposto, não paga um empréstimo. Entradas e saídas de numerário, disponibilidades, né? Os equivalentes de caixa.
a demonstração dos fluxos de caixa trabalha com as entradas e saídas de numerário, de dinheiro. Mega pegadinha. Ela entrou no lugar de uma demonstração que não é mais obrigatória. Por isso aquele cuidado. Cuidado com as provas muito anteriores. Quem é que estava no lugar dela e hoje não é mais obrigatória? E a gente vai anotar. A doar. Demonstração. Alguns anos atrás, poucos anos atrás, tinha uma aula só sobre isso. Tá? Demonstrações das origens e aplicações de recursos. Ela não é mais obrigatória. Olha o que eu estou fazendo aqui na lousa. Ela não é mais obrigatória. Portanto, quem estuda isso... por que você está falando se não é mais obrigatória? Porque o nome dela aparece na prova. Só isso. E aí, gente, você de cara já elimina a alternativa. Deixa eu acabar aqui, que a gente já vai para a prova de 2009. Já, no comecinho da segunda aula. A demonstração dos fluxos de caixa é obrigatória para todas as companhias, abertas e fechadas? Sim ou não? Aí tem um detalhezinho bem chatinho aí. Cai a frase. Exato, qualquer banca, gente. A demonstração de fluxo de caixa é obrigatória para todas as companhias, abertas e fechadas. A resposta está certa ou está errada? Está errada. Está errada. Por quê? Ela é obrigatória para as companhias abertas? Sem sombra de dúvida. Todas as companhias abertas? Todas. Todas. As companhias fechadas, que são cotas, não são ações, as limitadas, por exemplo, as companhias fechadas têm uma regrinha. O PL tem que ser superior a... O que é PL? Patrimônio líquido, a 2 milhões de reais em 31 de dezembro. Por que 2 milhões? Porque a lei pôs esse número, acabou o assunto, engole na cabeça. Tá? Então, cuidado. Quando a doar era obrigatória, olha só como as coisas são incoerentes, por isso que a gente tem que saber da lei. Quando a doar era obrigatória, era a mesma coisa, só que aqui era 1 milhão. Quando entrou a demonstração dos fluxos de caixa, passou... Por que era 1 milhão e passou para 2? Porque a lei quis, gente. Acabou o assunto. Ponto. Você vai tomar posse, vai ser descontado 27,5% de imposto de renda. Por quê? Porque é lei. Acabou o assunto. Chora. Que é o que dá vontade de chorar todo mês. Que é muito dinheiro, gente. É muita coisa. Então, eu odeio falar essa palavra. Decora isso. Porque quando cai isso, gente, é uma pergunta fácil, mas poucos sabem. Poucos. Olha lá no teu material, mostra lá o slide, você tem isso escrito. A companhia fechada, com PL na data do balanço inferior a 2 milhões, não será obrigada à elaboração e publicação da demonstração dos fluxos de caixa. É a mesma coisa ou não é? O que eu estou falando para tomar cuidado desde a primeira aula com a língua portuguesa? E eu fiz de propósito. Superior a 2 milhões é o quê? Obrigatório. Inferior a 2 milhões não é obrigatório. Sim ou não? Perceberam? É a mesma coisa. Tá? Quem está com um PL, as companhias fechadas, que estão com PL superior a 2 milhões, são obrigadas a fazer quem? A demonstração dos fluxos de caixa. E quem tem menos de 2 milhões? Não é obrigatório a fazer. E as companhias abertas? Todas são obrigadas a fazer. Sim? Só guarda isso. Não estou abrindo a estrutura dela, como é que se faz. Isso aqui em avançado eu gasto mais de 2 aulas para fazer inteirinha. Dá muito trabalho. Todos têm que saber isso aqui. Depois, só para os auditores, a gente vai se aprofundar nisso. Ok?
Quais são as demonstrações contábeis exigidas por lei? Começa sem olhar no caderno, é teste, é exercício para fixar isso na cabeça. Não tem ordem. Balanço patrimonial. Quem é o balanço patrimonial? Ativo, passivo e PL. Só isso? Não. A gente esse ativo vai se quebrar, esse passivo, muita emoção, muita, tá? Vai ser uma outra aula. Depois vem quem? A DRE. O que é DRE? Demonstração do resultado do exercício. O que a gente estuda nela, que eu já falei? Despesa, custo e receita. O que ela informa? Isso já cai em prova que já dá para responder, gente. O lucro ou o prejuízo líquido do exercício. Não é difícil, tem que estudar e tem que ler várias vezes isso. A próxima demonstração de... O que é DLPA? Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Está incluída na... Lembra? Demonstração das mutações do patrimônio líquido. Que é uma exigência de quem? Da CVM. Qual a diferença das duas? O saldo final das duas é igual? Sim. A DLPA é uma palavra, sintética. A DMPL é analítica. O que é sintético? Resumido. O que é analítico? Detalhado. Ok? Demonstração dos fluxos de caixa. O que ela faz? Entradas e saídas, recebimentos e pagamentos de numerário. Dinheiro no caixa, no banco, todos os pagamentos, todos os recebimentos. É obrigatória para todas as companhias? Não. Então explica. É obrigatório para todas as companhias abertas e para as fechadas que têm um PL superior a 2 milhões de reais em 31 de dezembro. Inferior a 2 milhões não é mais obrigatória. Estudar, Pensa aqui, tomar posse, viajar para fora não tem um preço? Tem. Então, pensa aqui. Tem coisa pior que entrar numa loja e falar, divide em 10 vezes? Então, a gente tem que sair dessa vida. Então vamos lá. Ai, gente, nem me lembra. Olha lá. Balanço DRE, DLPA, DE. Está faltando a quinta. Demonstração do valor adicionado. Isso aqui é matéria de avançada também. O restante da aula vai ser mais fácil que esse comecinho. Mas esse comecinho é importante você já saber. É importante. Quinta demonstração contábil. É a DVA. O que é DVA? A demonstração do valor adicionado. Eu quero que desde o início vocês entendam o que é a sigla. Desde o início. Eu dou aula dela só lá na avançada. Não cai no edital de analista, cai no de auditor. Me matei de dar aula sobre isso, da outra turma. Quantas perguntas caíram na prova da Receita? Nenhuma. Né? Que delícia, né? Então, demonstração do valor adicionado. É obrigatória para todas as companhias? Isso pode perguntar para todos vocês. Não é obrigatório para todas as companhias. O que a lei diz? Que a DVA é obrigatória apenas para as companhias abertas. Ah, porque a lei não quer, ponto. Ok? Então, gente, o que é DVA? Demonstração do valor adicionado. É obrigatória para todas as companhias? Não, apenas para as companhias abertas. As sociedades anônimas de capital aberto que têm as ações lá na bolsa. O que faz uma DVA? Isso todos têm que saber. O que faz uma DVA? Ela mostra a riqueza. Isso está acontecendo muito no Brasil, gente, muito. A riqueza produzida pela companhia. E como essa riqueza foi o quê? Distribuída.
Tanto é que para montar ela, gente, eu preciso da DRE, eu preciso do balanço, eu preciso da DLPA, eu pego vários ingredientes das outras demonstrações, né? Como é que foi distribuída essas riquezas? Na forma de salários, na forma de aluguéis pagos, na forma de juros pagos, de dividendos, e etc. A riqueza produzida pela companhia e como essa riqueza foi distribuída. Vocês têm ideia do norte do nosso Brasil? Chegou uma hidrelétrica lá para ser construída. O que tem lá na área de uma hidrelétrica? Tem shopping, McDonald's, metrô, não tem nada. Tem árvores e animais. Por sinal, é uma coisa seríssima, né? Quantas mil pessoas eu preciso para construir uma hidrelétrica, gente? 2.000, 3.000 pessoas. Essas 2.000, 3.000 pessoas vão para lá, não tem onde morar. O que eu vou ter que fazer lá? Construir casas. Vou ter que chamar engenheiros e construtoras e empreiteiras, que já trazem mais 1.000 pessoas. Todo esse pessoal precisa comer. O que eu levo para lá, gente? Eu levo alimentações, restaurantes, mercados, quitandas. Todas essas pessoas precisam de remédios. O que eu tenho que levar para lá? E a coisa vai crescendo. O que nasce de uma hidrelétrica, de uma construção de uma hidrelétrica? Nasce uma cidade. Nasce uma cidade. E ela mostra isso, né? Inclusive isso aqui tem uma influência muito grande com o PIB do nosso país. Porque eu chego num... Olha o que na época de Getúlio Vargas, as montadoras de veículos fizeram com o Brasil. Expandiu o Brasil. Olha o que uma montadora de veículos cria de empregos diretos e indiretos. E isso gera tudo, gente. É alimentação, é transporte, é segurança, tudo. Nasce uma cidade disso. De uma grande empresa chegando. Por que os estados brigam tanto e dão incentivos fiscais para, de repente, uma montadora de veículos ir para tal lugar? Ah, teve isenção fiscal. Teve de um lado, de outro lado ela só criou riqueza. Você teve isenção fiscal e todo mundo que trabalhou em volta não teve. A arrecadação do município e do estado triplica, né? Você cresce uma população em poucos anos. Numa década você tem uma cidade pronta por causa de uma obra que começou. Então, a DVA tem esse papel. A riqueza produzida por uma empresa e como essa riqueza foi distribuída. Mais importante, ninguém vai pedir isso para explicar o que é a DVA, o que ela faz, mas ela é a demonstração do valor adicionado e ela é obrigatória apenas para quem? Para as companhias abertas. Mostra lá o slide que vocês têm, o materialzinho. Demonstrações financeiras ou contábeis. Balanço patrimonial, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, demonstração do resultado do exercício, demonstração dos fluxos de caixa, se companhia aberta, demonstração do valor adicionado. E aí a gente já falou os detalhes de cada uma, tá? Uma coisa que é nova é de um CPC 26, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, para as companhias abertas. Eu tenho que ter a demonstração do resultado. Isso aqui é coisa nova, abrangente. O que é a demonstração do resultado abrangente? É pegar a DRE mais resultados abrangentes importantes para a empresa. O que são esses resultados abrangentes importantes para a empresa? Tudo aquilo que está dentro, coisas importantes que estão dentro do PL de uma companhia. Não sei se vão chegar tanto na tua prova, mas saibam que por causa do Comitê de Pronunciamento Contábil número 26, para as companhias abertas entrou mais uma demonstração, a demonstração do resultado abrangente, tá? Que é pegar a DRE, que já está sendo feita por toda a contabilidade, mais itens importantes do PL. Isso é apenas para as companhias abertas, é uma coisa recente.
Nomes das demonstrações. É DRE mais resultados abrangentes, que são itens importantes do patrimônio líquido de uma empresa. É isso que quer dizer essa demonstração do resultado abrangente. Pessoal, as demonstrações contábeis. Então lá quando a gente pega o jornal, quadrinho do balanço patrimonial, quadrinho da DRE, quadrinho da DLPA, que se for uma sociedade anônima de capital aberto tem que fazer a DMPL, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração do valor adicionado. Se for uma companhia aberta, demonstração dos resultados abrangentes, um monte de quadro, né? Um monte de matéria. Isso aqui estuda-se em 4 anos de uma faculdade. Aqui embaixo, eu tenho 2 coisas escritas importantes. Coloca a Lei 6.404 para mim, que acho que já está aberta lá embaixo. Qual é o nome de uma técnica contábil que está opinando sobre isso? Não é análise. A análise está vendo o desempenho e não entra aqui. A auditoria. Vamos colocar agora a última palavra que está sendo usado, né? Relatório da auditoria. Que auditoria que é essa? Que vai lá no jornal das companhias abertas? É qualquer auditoria, gente? Isso, auditoria independente ou externa. Procura o artigo 176 para mim. Pode baixar rápido. Isso, direto, que é muita coisa. Pessoal, existe outra parte escrita sobre esses quadros que, ao mesmo tempo, o quadro não consegue demonstrar. Por exemplo, nós vamos ter uma aula mega importante de controlar os estoques, fichinha de estoque, que na prática é lindo e maravilhoso, o computador faz tudo. Na prova, nem a ficha em branco te dão. E você tem que fazer as contas à mão. Essas fichas, com o mesmo enunciado, dependendo do critério, vai mudar a resposta. Essa mudança de critério, eu tenho que colocar aqui. A gente vai ter uma outra aula importante, isso cai pra caramba em prova, que os bens, o veículo, a máquina, o imóvel, os computadores, eles vão se desgastar. Qual vai ser o nome dessa matéria? A depreciação desses bens. Existem vários critérios para a depreciação desses bens. Portanto, também vai estar aqui, né? Qual é o nome dessas observações sobre itens que os quadros não estão mostrando com clareza? Qual o nome? Quem sabe? Notas explicativas. Sobe mais um pouquinho, depois do 5º. Vai indo. Isso, aí. Tá, parágrafo 5º. Pessoal, o que eu coloco em notas explicativas? O que eu quiser colocar. Só que alguns itens são obrigatórios. O que eu coloco em nota explicativa? Eu vou colocar em nota explicativa como é que foi a entrevista do candidato ao emprego? De jeito nenhum. Eu vou colocar em notas explicativas tudo aquilo que é uma palavra. Relevante. O que quer dizer relevante, gente? Importante para a empresa. Abaixa um pouquinho antes do parágrafo 5º, deixa eu ver uma coisa. Aí. Tá, perfeito. Pessoal, olha para cá. Responde para mim que isso já caiu em prova. E faz tempo que caiu isso, as perguntas vão e voltam. Nota explicativa é uma demonstração financeira?
Não é uma demonstração financeira. O que a lei diz? A lei diz que as notas explicativas complementam as demonstrações financeiras. Mostra o texto da lei que eu deixei para vocês. Parágrafo 4º, não é para decorar número de parágrafo, não é para decorar número de artigo, mas está no artigo 175. As demonstrações serão complementadas por notas explicativas. Dá para marcar o que eu estou lendo agora ali? Consegue? Só para o pessoal. Isso, olha lá, pessoal, que eu estou lendo ali. E vocês têm isso. As demonstrações serão complementadas por nota. Ah, é legal pôr esse parágrafo no meu caderno? Sim. Vai pôr a lei inteira no seu caderno? De jeito nenhum. Tá? O que é importante eu vou falando. E aí, se você conseguir colocar no seu caderno, é uma técnica de estudo. As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessários para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício. Volta aqui para a lousa. Aí vem a maliciosa da CESP e UNB numa outra prova, num outro cargo, e coloca um certo e errado assim. As notas explicativas fazem parte das demonstrações contábeis. Como é que você interpreta isso? Bem maldadezinha mesmo. E eu ponho certo e errado nisso. Ó, primeira pergunta que eu falei. Nota explicativa é uma demonstração contábil? Não é. O que a lei diz? Não é porque eu estou falando que não é. A lei diz, nota explicativa, as notas explicativas complementam as demonstrações contábeis. Aí vem uma outra banca e fala assim, as notas explicativas fazem parte das demonstrações contábeis. Está aqui na lousa, olha a lousa. Está certo ou está errada uma frase dessa para interpretar? Pessoal, posso publicar as demonstrações, uma companhia aberta, que tem que ela é obrigada a publicar tudo isso. Ela pode obrigar sem o parecer da auditoria? Sem o relatório da auditoria? Não. Ela pode publicar isso sem colocar nenhuma nota explicativa? Não. Elas fazem parte das demonstrações contábeis. Não dá para montar as demonstrações contábeis e não ter essa parte de baixo. O relatório da auditoria e as notas explicativas. Nota explicativa não é demonstração, mas se ela complementa, ela faz parte das demonstrações contábeis ou financeiras. Sobe um pouquinho lá no artigo 175, no parágrafo 5º. Olha aqui, isso a gente não vai perder tempo, mas vocês vão ler em casa. As notas explicativas devem, isso aqui teve alteração de 2009, apresentar informações sobre as demonstrações contábeis. Vai subindo um pouquinho. Indicar os critérios de avaliação que a gente vai aprender. Olha lá, fala da depreciação, os investimentos relevantes em outras sociedades, a gente vai ter aula sobre isso, ônus reais de garantia sobre alguns bens, os tipos de ações. Então nós temos vários itens que fazem parte das notas explicativas. Vale a pena decorar todos esses itens na prova? O custo-benefício não, gente, sinceramente. Tenho que ler algumas vezes? Sim. Agora, pode tirar. O que eu acabei de colocar na lousa, eu tenho que decorar para a prova o nome das demonstrações contábeis e o que significa o papel delas, com certeza absoluta. Então, isso chama-se, gente, custo-benefício para a prova. Qualquer livro de contabilidade tem o relatório inteiro das notas explicativas e abre 20 páginas para isso. Vale a pena o custo-benefício? Não, né? E entendam, o que entra em nota explicativa? Tudo aquilo que é relevante. Relevante para a empresa. Ok? Oi? Das companhias abertas. Qualquer uma pode publicar, mas obrigatoriamente são as companhias abertas. Isso aí. Isso a gente fez. Esse aqui a gente não fez. Mostra lá que eu deixei de lição de casa. Sim ou não? Fizeram? Ah, como não? Ah, abre o caderno agora que eu vou dar visto. Não falei para fazer?
Não? Ai, como vocês são. E o material ficou o quê? De enfeite no caderno? Ah, eu vi que tinha um exercício para fazer, mas você não falou, não fiz. Pronto. Beleza. Vai fazer agora. Vai subir aqui, vai mostrar e vai explicar para a classe inteira. Vou apontar quem vai ser. Aí todo mundo se abaixando assim. Pessoal, olha lá o teu último slide desse capítulo, para a gente começar a matéria nova e para dar uma relaxadinha. Monta esse balanço, abre um Tzinho do balanço, de 10 linhas, não mais do que isso. 10 linhas é grande, não é nada, tá? Então vamos lá. Balanço patrimonial, abre lá no seu caderno. Eu estou fazendo aqui, você vai trabalhando, sem parar. Balanço patrimonial, o ativo. O que o ativo é formado, gente? Qual é a regrinha? Aula dada. Primeira aulinha. Bens e direitos. O passivo é formado por quem? Obrigações. E essa diferença vai cair aonde? No patrimônio líquido da empresa. Mostra aqui um pouquinho a lousa. Mostra, faça um balanço, simples ainda, de umas 10 linhas no máximo. Coloca só os valores aqui dentro, porque eu tenho que resolver como se estivesse na prova. Não dá para ficar escrevendo continha, e pegar régua, e não sei o quê. Imagina. Não pode nem levar régua. Eu fiz tudo quadriculadinho, mas só deu para fazer esse exercício da prova inteira. Então, ainda vai apanhar na saída, vai sair correndo pelo metrô, vai ser uma gritaria, professor atrás. Quanto é o ativo dessa empresa? Qual é o total das dívidas dessa empresa? Quanto é o patrimônio líquido dessa empresa? E qual é o nome da situação líquida dessa empresa? Pode ir fazendo. Volta lá para o enunciado, é o material de vocês. Quantas situações líquidas existem? 3 situações. O material. Não, mas esse é o que a gente vai fazer em aula. Depois costuma ter aula só de exercícios. A primeira matéria. Não sei te falar. Mas se você quiser, existem bibliografias hoje só de exercício comentado. Tem muito material bom para isso. Que é importante ter sim. Depois coloca, depois que eu corrigir, vamos na última prova da receita. Só toma cuidado com o alinhamento dos números, porque na prova você está sem calculadora.
apesar de ainda ser um exercício bem fácil, faz várias vezes para você ter agilidade e aumentar o raciocínio, inclusive matemático. Vamos lá resolver. E faz novamente em casa. INSS a pagar é conta de onde, pessoal? Do passivo, porque é uma obrigação. 12.400. Imóveis é conta de onde? Do ativo, porque é um bem. Dava para cortar os 3 zeros e o restante trabalhar a ponto alguma coisa. Também daria. Fornecedores, conta de onde? Do passivo. Instalações, do ativo. Móveis e utensílios, ó, comecinho do curso já fazendo coisas importantes. Empréstimos bancários, passivo, uma obrigação. Depois a gente vai aprender o que é curto prazo, longo prazo, muita emoção. Veículos, ativo. E caixa, ativo também. Salários a pagar, passivo, obrigação. Banco conta movimento, ativo, é um direito, a saque. Estoque, ativo, qualquer estoque do ativo. Impostos a pagar, passivo, 40 mil. Clientes, ativo. E contas a pagar, eu vou pôr aqui em cima que eu não tenho espaço, eu vou sair do alinhamento. Não deveria fazer isso na prova, não. 39 mil. Quem somou, quanto é que dá esse ativo, gente? 277 mil. A prova não é obrigada a perguntar N coisas. Pode perguntar só um pedaço aqui. Quanto é que eu tenho de dívidas na empresa? Quanto deu? Isso, 249.400. Qual é o nome desse 249.400? Os nomes, os sinônimos. Quem lembra? É o passivo exigível. O PL é o ativo menos o passivo exigível. Hoje, tecnicamente, é o mais correto. O que mais que eu poderia chamar? Capital de terceiros e capital alheio. Se acostumem com isso. Estudar. Passivo exigível, capital de terceiros. Então, o 249.400 é o passivo exigível, é o capital de terceiros, é o capital alheio, é o total das minhas obrigações. Tudo igual, gente. Tá? Quanto dá 277 menos 249.400? 27.600. Se é acima de zero, e se o ativo está maior que o passivo exigível, eu tenho uma situação líquida positiva, ativa, superavitária. 249.400 mais 27.600 vai dar quanto? 277 mil para a gente acabar aqui esse capítulo inicial, que a gente já fez muita coisa importante para a prova. Coloca a prova da Receita de 2009. Vamos na questão, não, dos princípios ainda não, porque eu não dei a matéria. Eu vou te falar qual é a questão. A questão 12 da prova de auditor, não é da prova de analista. 12.
Depois a gente vai resolver outras. Mas olha só, eu dei só uma aula, a gente já está indo para a prova de auditor. A questão 12, se vocês não estão com ela aí, não tem problema, eu vou ler. Não dá para aumentar muito não. A Lei 6.404, com suas diversas atualizações, pessoal, eles estão usando direto isso. A Lei 6.404 com suas diversas atualizações. O que quer dizer isso? Você tem que saber a última. Ele se isenta, ele se preserva de N coisas, tá? Determina que ao fim de cada exercício social, com base na escrituração mercantil da companhia, exprimindo com clareza a situação do patrimônio e as mutações ocorridas no exercício, a diretoria fará elaborar as seguintes demonstrações financeiras. Em primeiro lugar, estão as 5 alternativas? Estão. Olha o tamanho do exercício, e a letra está pequena, e bem pequena para vocês, né? Olha o tamanho do exercício. Eu tenho ali 4, 8, 12, 16, 20. Eu tenho 25 linhas para ler, gente, em uma questão. Primeira coisa do enunciado. Eu não estou aqui só para marcar o xizinho, isso é o de menos. Eu estou mostrando para vocês algumas técnicas. O enunciado tem 5 linhas. A pergunta são 2 palavras. Vocês têm que saber filtrar isso. Ele está contando um monte de coisa no enunciado. O que ele está perguntando, gente? Quais são as demonstrações financeiras exigidas por lei? Uma linha. Então, o que seria o enunciado? A Lei 6.404 exige as seguintes demonstrações financeiras. Mas nada. Ok? Quais são essas demonstrações? Como não dá para enxergar, eu vou ler, vocês vão falar se é A, B, C, D e E. Vamos ver quem lembra, sem olhar no caderno. O balanço patrimonial entra? Entra, sem medo. Para que está com medo? Só estou tremendo. Não. Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados entra? Falamos isso? Falamos. A DRE entra? Eu pus tudo por extenso. Demonstração do resultado do exercício. A doar entra? Gente, quem leu doar, a já estava fora. A já está errada. Um detalhe. A doar aparece na A, na C, na D. Portanto, gente, olha aqui. O que a gente falou da doar? Tem que saber o nome, não é? Não é mais obrigatória, nem toca no nome. Pelo contrário, as provas te testam. A doar, o que a gente escreveu no caderno? Quem que entrou no lugar da doar? Eu estou perguntando, não é a prova. A demonstração do fluxo de caixa. O que era a doar? Tem que saber. Demonstração das origens e aplicações de recursos. Ela não é mais obrigatória. Ela não faz parte mais da Lei 6.404/76. A B tem a doar. Só de olhar isso você já elimina, gente. Nem vai ler tudo, não. A letra, aqui que eu falei, a letra C tem a doar. E a letra D tem a doar. Perdão, a A tem a doar, a B não tem? A C tem a doar, sim ou não? E a letra D tem a doar. O que sobrou? A B e a E. É nessas duas que você vai se concentrar. Inclusive, gente, uma conversa aqui, que eu não lembro se eu comentei na primeira aula ou não. Até para chutar uma questão, gente, eu tenho que tomar esse cuidado, né? Não é chegar na prova, eu não sei, B. Não, eu vou eliminar absurdos, sim. Gente, esses absurdos, não é o caso aqui que tem que saber, mas uma questão que foi mega difícil. Eu comecei a ver coisas para eliminar. Faz de conta que eu não sabia esse assunto aqui, esse tem que saber. Mas qual é a chance de acertar em 2? 50%. Qual é a chance de acertar em 5? 20%. Se a prova fosse da CESP, que eu não posso falar isso, quando eu estou dando aula para a Polícia Federal, eu não posso tocar sequer nesse assunto. Sabe por quê? Todas elas eu vou ter que pôr no gabarito. Isso está certo? Isso está errado. Isso está certo? Isso está errado. Isso tudo está certo? Isso tudo está errado? Um inferno. Agora, a ISAF, a Carlos Chagas, que faz ICMS, faz uns ISS, tem alternativa, gente. Às vezes,
saibam, e o nosso esquema aqui é bem diferente de graduação, de pós, saibam que as alternativas, às vezes, no desespero, elas são uma verdadeira bússola para vocês. Uma verdadeira bússola. Ela ajuda muito, né? Gente, qual é a diferença da B e da E? Volta lá. Eu vou ler a B. Balanço patrimonial, sim ou não? Até para fixar a matéria, a gente está estudando. Demonstração do lucros ou prejuízos acumulados, sim? Eu falei que não precisa estar nada na ordem, não tem ordem de nada. DRE, sim. Demonstração dos fluxos de caixa e demonstração do valor adicionado. Não se empolgue. Leia e segura. Vai ler a E. Gente, a B está correta? Não tem nada de errado ali. Só que eu vou ver um detalhe importantíssimo para falar de prova. Eu vou ver se a outra alternativa está melhor do que ela. Porque o que está na B faltando um pouquinho? De nome de demonstração estão todas. Olha a diferença agora na E para vocês perceberem. Muita gente errou essa questão? Muita. Essa questão da prova de auditor. Poderia errar essa questão na prova? Jamais, gente. Não poderia. Não poderia. Olha a letra E. Balanço, tá certo? Sim. Só a B e a E tá toda igualzinha. Não tá nada, troca o óculos, né? DLPA tá certo? Tá, igualzinho. DRE tá certo? Tá, igualzinho. Demonstração do fluxo de caixa, igualzinho. Entrou uma palavra a mais, duas, né? E C companhia aberta, DVA. Qual das duas é a melhor? A letra E. Porque a DVA, lembra ou não, é obrigatória para todas as companhias? O que é DVA? Demonstração do valor adicionado. Ela é obrigatória apenas para quem? Para as companhias abertas. Eu li uma prova da ESAF de 2012. Eu fico vendo prova o tempo inteiro. É normal quem dá aula disso? Não. E quem assiste um professor assim? Também não. Então, a gente está no mesmo barco. Beleza. Olha só o que ele colocou numa outra prova. As demonstrações financeiras obrigatórias, a própria ESAF. Direto. Balanço patrimonial. A mesma pergunta, gente, a mesma. Balanço patrimonial foi uma prova do MDIC, um analista de comércio exterior. Balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício. Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Demonstração do fluxo de caixa. E demonstração do valor adicionado em alguns casos. Todas, ele não falou em nenhuma delas de companhia aberta. Doar tinha em uma, em duas alternativas. E a resposta correta dentro do contexto era essa. A DVA em alguns casos. Legal fazer isso? Não, muito mal feito. A mesma ESAF, tá? A demonstração do valor adicionado é obrigatória apenas para as companhias abertas. Qual é a outra demonstração que é uma exigência só das companhias abertas? Quem lembra da aula? DMPL, demonstração das mutações do patrimônio líquido. Qual foi a última que acabou de chegar, que é obrigatória só para as companhias abertas? Isso é bem provável ser a pergunta das próximas provas agora. A demonstração do resultado abrangente. Portanto, volta lá, a B está legal, só que a letra E está muito mais correta, está tecnicamente mais correta que a letra B, gabarito, letra E, questão da prova de auditor. Anotem que essa questão, quem está sem a prova, eu vou verificar, porque essa prova tem que estar na área de vocês, eu coloquei. Pessoal, a questão é, que número que é? A questão é 12, né? A questão é número 12. Sabe por que vocês têm que anotar? Porque essa prova teve 4 gabaritos diferentes. Você pode ir na internet pegar, mas toma cuidado com o número da prova que você está pegando. Tem prova 1, 2, que senão vira um inferno na tua vida. Então, esse número de prova é de um determinado gabarito. Essa mesma questão, gente, está numa outra prova de vocês, em outra posição, é a questão 8, a questão 9. Então, no nosso material, por isso que é legal todos terem nosso material, é a questão 12 e o gabarito é a letra E.
Pode tirar a prova um pouquinho, reduz. Vamos começar o assunto da aula de hoje. As contas de resultado. Muito importante a nossa primeira aula. De cara, já fizemos exercícios e já fomos até para a prova de auditor e muitas outras que poderiam responder. O que o balanço patrimonial estuda? O ativo, o passivo e o patrimônio líquido. Sim ou não? Isso já está legalzinho na cabeça? Ativo, passivo e o patrimônio líquido. O que eu tenho no ativo? Eu sempre repito, gente, bens e direitos. O que eu tenho no passivo? Obrigações. O balanço patrimonial tem contas o quê? Qual é a palavra? O próprio nome está falando. Contas patrimoniais. Quem é que dá o lucro ou prejuízo? A DRE, eu já falei. Quem lembra os ingredientes da DRE, que a gente também já falou? Quais são os ingredientes? Despesas. Vamos começar a pôr tudo no lugar certo. Custos. Vocês vão entender, tem que ser do lado esquerdo, porque depois a gente vai aprender que o lado esquerdo na contabilidade é o devedor. Tá? E as receitas. Todo o balanço patrimonial, vamos ver quem lembra da primeira aula. Todo o balanço patrimonial, mesmo de uma empresa quebrada e falida, tem que bater o lado esquerdo com o lado direito? Vocês estão vendo na prova que tem questões teóricas e questões práticas. Sim, todo e qualquer balanço patrimonial, o lado esquerdo tem que bater com o lado direito. Toda a demonstração do resultado, o lado esquerdo tem que bater com o lado direito? Nunca. Nunca. Porque, qual é a definição? Presta atenção que isso aqui é extremamente sério e vital para a prova. Isso aqui em tudo que é prova vai ter que fazer muito. O balanço patrimonial tem que sempre bater. Vem de balança, vem de equilíbrio. O resultado é confronto. Entre quem, gente? Está na lousa. Despesas, custos e receitas. Quando a minha receita é maior do que meu custo e a minha despesa, o que eu tenho, gente? Olha aqui um exemplinho, bem simplesinho. Eu tenho uma receita de 5.000 e eu tenho despesas e custos de 3.000. Qual é o meu resultado? Resultado é confrontar os dois lados. Vocês vão fazer muito isso, à mão, sem calculadora, né? Confrontar e sempre fica do lado do maior. Quem é o maior ali? As receitas. Quanto é que é essa diferença? 2.000. Qual é o nome desse 2.000? Por que ele é 2.000 de lucro? Porque as receitas foram maiores que as despesas e os custos. Cuidado que aqui, despesa e custo, não é débito e crédito não. Anota para você não se confundir. Esse 2.000 chama-se lucro líquido do exercício. É a última linha da DRE. Quando é que eu tenho lucro? Quando as receitas são maiores que as despesas e os custos. Como é que pode vir escrito e está certo, não mudou, não saiu do lugar? Quando as despesas e os custos são o quê? Está na lousa. Menores que as receitas. Entenda o jogo. Quando é que eu tenho lucro? Quando as receitas são maiores que as despesas e os custos? Ou quando as despesas e os custos são o quê? Menores que as receitas. Está tudo certo. Para onde vai esse lucro? Bem a aula de hoje que está crescendo. Esse lucro não pode ficar ali não, gente. Ele vai ser mandado para algum lugar. Para onde que ele vai ser mandado? Para o PL. E ele vai mudar de nome. Vai virar lucro acumulado. Depois a gente vai aprender que a gente vai ter que acabar com essa conta. 2.000. Quando uma empresa tem lucro,
ela manda esse lucro para o PL. A empresa cresceu, diminuiu ou não aconteceu nada quando entrou 2.000 lá no PL, gente? Enxerga na lousa o desenho. Gente, quanto é que era o PL antes do lucro aqui? 0. Quanto é que é o PL agora? 2.000. Todo lucro, a empresa vai crescendo. Não é esse o sentido da palavra? Todo mundo não vai buscando lucro? Só que nem sempre é assim, né? Muda de cor, é outro exercício, faz outro T. Eu tenho despesas e custos de R$7.000. E eu tenho receitas de R$4.500. Olha só para o que está em vermelho. Qual é meu resultado agora, classe? Tenho 7.000 de despesas e custos. Eu tenho 4.500 de receitas. Quem é meu resultado? 2.500. Do lado de quem? Do maior. Quem é o maior? Despesas e custos. Qual é o nome desse 2.500 agora? Prejuízo líquido do exercício. Por que a gente teve prejuízo? Porque as despesas e os custos foram maiores que as receitas. Não é isso que tem ali no desenho? Ou as receitas foram menores que as despesas e os custos. O lucro vai para o PL, o prejuízo não vai ou vai? Vai. E o que vai acontecer, gente? O prejuízo também vai para o PL, ele vai se chamar prejuízo acumulado. Como é que ele fica no PL, gente, se ele é prejuízo? Entre parênteses. Como é que é o nome da conta entre parênteses? Ela é redutora ou retificadora. O que aconteceu com uma empresa que recebeu um prejuízo no PL? Aumentou, diminuiu ou não aconteceu nada? Diminuiu. A empresa vai perdendo patrimônio. Portanto, gente, o que é resultado? É o confronto entre despesas, custos e as receitas. Quando as receitas são maiores que as despesas e os custos, o que eu tenho? Um lucro. Repetindo, para onde vai esse lucro? Para o PL. Chama-se o quê? Lucro acumulado. Quando as despesas e os custos são maiores que as receitas, o que eu tenho? Um prejuízo. Para onde vai esse prejuízo? Para o PL também. Só que o que acontece com o PL? Diminui. É uma conta redutora ou retificadora. Todo balanço patrimonial tem que bater? Sim, independente da situação. E o resultado? Não, porque resultado é confrontar um lado com o outro. Não, aqui não, ele já fica na coluna correta. Tá? Ele já fica do lado esquerdo e o lucro do lado direito. Tá? Aqui que obrigatoriamente aparece o parênteses, que ele vai para o patrimônio líquido. O prejuízo, 7.000 de despesas e custos, olha aqui, só em vermelho, e 4.500 de receitas. Portanto, deu 2.500 essa diferença. Aí veio para cá subtraindo. Olha lá. Continuando, a mesma coisa aqui. Pessoal, de agora em diante, são 2 T's, não é mais um T só. A maior parte de várias questões, a gente vai fazer os 2. Qual é a grande diferença do balanço e da DRE em 31 de dezembro? Quem pensa, quem fala, só não sei. Pessoal, o que acontece com o balanço? O balanço passa de um ano para o outro? Isso tudo é questão teórica. A DRE passa de um ano para o outro? Uma diferença brutal agora. O balanço bate, bate. A DRE bate. Não, não existe DRE bate.
DRE é confronto. Gente, é totalmente oposto o resultado do balanço. Eu não tenho um saldo no caixa? O que acontece em 31 de dezembro com esse dinheiro no caixa? Pessoal, vamos sumir com ele? Não pode. Né? O que acontece? Ele começa o ano com aquele saldo. Eu não tenho estoque, a gente vai trabalhar tanto com isso, são aulas tão importantes, cai tanto na prova. O que o estoque de 31 de dezembro é quando vira o ano? É o estoque do início de 1º de janeiro. O balanço patrimonial muda de valor o tempo inteiro, não é isso que eu estou falando. Mas ele é contínuo, dia após dia, mês após mês, ano após ano. O balanço patrimonial é uma estrutura permanente. Ela segue dia após dia, mês após mês, ano após ano. O saldo anterior do dia, o saldo final do dia anterior é o saldo inicial do próximo dia. E o que acontece no resultado em 31 de dezembro? A gente vai fechando todo mês, mas em 31 de dezembro a gente fecha o do ano. O que acontece com o resultado no final do ano? Ele vira lucro ou prejuízo? Não foi isso que a gente aprendeu agora? Sim ou não? E o que acontece com o resultado no final do ano? Acaba a DRE todinha. Para onde foi esse resultado? Acabei de explicar. Para o balanço. Para onde no balanço? Para o patrimônio líquido. A DRE não passa de um ano para o outro. No próximo ano começa tudo novamente. O que a DRE virou em 31 de dezembro, gente? Lucro ou prejuízo do exercício. Portanto, a DRE é uma demonstração o quê? Transitória. As contas de resultado são transitórias. Elas são encerradas e viram lucro ou prejuízo. As contas do balanço não. Elas são é muita diferença entre uma e a outra. Elas andam lado a lado, não se misturam, mas é muita diferença de uma para a outra. Uma bate, a outra não bate. Uma segue, a outra não segue. O resultado ele é transitório. Na hora que ele vira lucro ou prejuízo, acaba a DRE, começa tudo de novo. Na primeira aula nós vimos o que é um bem, o que é um direito e o que é uma obrigação. O que é um bem? Chamado oral surpresa. Tudo aquilo que eu posso fazer o quê? Transformar em dinheiro, suscetível de avaliação econômica. Isso tem que estar muito firme, gente. Eu mato N questões com a base da matéria, por incrível que pareça. O que é um direito? Dei vários exemplos, os valores a receber, né? Os itens que eu tenho a receber. O que são obrigações? Os itens que eu tenho a pagar, a recolher, as minhas dívidas. O que é uma despesa? Aula de hoje. O que é uma despesa? A nossa empresa comprou um material de escritório. Não é que nem a gente, que precisa de um sulfite, compra lá um pacote. Precisa de caneta, compra uma caneta, 2. A empresa compra material de escritório para 6 meses, por exemplo. Como é que você classifica esse fato que cai em prova direto? Compra de material de escritório da empresa para os próximos 6 meses. É ativa, é passiva, é despesa, é receita, é PL, é o quê? Quando eu compro um material de escritório para 6 meses, num valor aí de R$1.000, isso aqui foi para onde na empresa? Foi para um almoxarifado. Que são bens para consumo. É um estoque. É um ativo. Acontece que durante o primeiro mês, desses R$1.000, nós fomos lá com a requisição e solicitamos e usamos R$200. O que esses R$200 foram?
Gente, já foi pago, não estou falando se foi à vista ou a prazo, isso é outra conta, é caixa, é fornecedor. Esses R$200 foram consumidos. O que é uma despesa? Despesa é pagamento? Não é, pessoal. Tira da cabeça, que a gente vem lá da rua, né? Ah, paguei a despesa. Não é despesa nada. Pagamento, não é o significado. Comprei um imóvel, é despesa? Não, gente, o imóvel é um bem da empresa. Concordam? Comprei uma obra de arte, é uma despesa? Não, obra de arte é um bem da empresa. Onde é que vão os bens? No ativo. Tira o dinheiro da cabeça, né? Vinculado obrigatoriamente à despesa. O que é uma despesa? É o consumo de bens e serviços. Despesa é o consumo de bens e serviços. Não é pagamento, é consumo. Quando é que um bem se torna despesa? Quando ele é consumido. Precisa ser de uma vez, gente? Não. Não precisa ser de uma vez. Então, toda despesa é o consumo, palavra mais importante, de bens e serviços. Vamos falar só delas agora. Toda despesa tem saldo devedor. A gente vai amadurecer isso com as aulas. O que toda despesa vai ter como consequência, gente? Diminuição do PL. O patrimônio líquido da empresa vai sofrendo com isso. Por quê? Toda despesa diminui o que da empresa? Toda despesa diminui o lucro da empresa. E se as despesas forem tantas que passam das receitas, o que eu tenho? O prejuízo da empresa. Então toda despesa tem saldo devedor e elas vão acarretando a diminuição do lucro. Se elas transbordarem, vira prejuízo. Isso sempre vai estar diminuindo o patrimônio líquido de uma empresa. Despesas com água, energia elétrica, salários, propaganda e publicidade, aula de contabilidade geral, o teu edital é de contabilidade geral, cuidado, tá? Não estou numa indústria não, que eu dou aula sobre custos, é outra matéria. O edital aqui é contabilidade geral, que é o que cai em tudo que é prova. Aí, essa aula de hoje é mega importante para prestar atenção, gente. Despesa com água, energia elétrica, salários, propaganda e publicidade, viagens, refeições, despesas. Alerta, vem para cá e vá lá para a sua margem do caderno. Na prova, essa conta, em toda a prova tem. Essas contas. Cuidado. Olha o que tem na prova. Gente, ninguém fica escrevendo despesa na prova. Você tem que saber quem é a despesa. Tá? Não vem as coisas mega mastigadas. Ah, essa pergunta não está clara. Vai se acostumando. Exatamente. Eles deveriam, às vezes, fazer questões claras e objetivas. Te enrolam, mas te enrolam tanto. Olha que a gente acabou de resolver de uma questãozinha da receita. Conta tanta história e a pergunta seria uma linha. Também assim na prova. Vão se acostumando. O Brasil foi descoberto em 1500 por Pedro Álvares Cabral. Dá o total do ativo. Então você tem que saber separar isso. E assim na prova vem. Salários 5 mil, salários a pagar 15 mil. Pessoal, salários, energia elétrica, IPTU, impostos, salários. Não falou nada. DRE,
é uma despesa. A gente vai juntando as aulas, viu, gente? Em contabilidade, as aulas são todas presas. Eu lá na 10ª aula vou precisar da primeira, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta até a 9ª. Tá? Não é assim, esquece a aula passada para vir na aula de hoje. Em contabilidade não é assim, não. Tá? Gente, o que eu falei na primeira aula? Todo sobrenome a pagar é uma obrigação. Onde vão as obrigações? No balanço patrimonial, lá no passivo exigível. Fácil, fácil, gente. Todo sobrenome a pagar ainda é uma obrigação, não é uma despesa. Por que tem isso? Porque tem que ter, gente. Eu estou no determinado mês. Esse mês que o funcionário já trabalhou foi o quê? Consumido. Mas eu na empresa não tenho que saber a folha de setembro, de outubro, de novembro, de dezembro. Portanto, são os salários a pagar pela frente. Ou eu só faço a folha do mês e eu esqueço o que vem pela frente. Né? Então, uma coisa é o que foi consumido, a outra coisa são as obrigações futuras. Elas vão andar lado a lado, uma com a outra. Ok? A mesma coisa, ó, aparece na prova assim, direto, IPTU. Depois aparece assim, IPTU a recolher. Você não tem o carnezinho em casa do IPTU? Não vem os meses do ano inteiro já? Pois é, que mês que já fechou? Fechou julho, né? Nós estamos ainda em agosto. Julho já foi consumido. Se você pagou ou não, não interessa. A despesa ocorre somente no pagamento? Pergunta de prova. A despesa ocorre independentemente de pagamento. Se você pagou ou não, você está com uma dívida. Isso é uma coisa, gente. Tá? Ela já foi consumida. Aquele mês que passou foi consumido. Se você pagou ou não pagou, isso é outro aspecto. É o financeiro, é o dinheiro, é o que você vai ter que pagar lá na frente. Mas o consumo aconteceu. IPTU já foi consumido. É uma despesa. IPTU a recolher. O que é isso, gente? São as obrigações futuras. É lá do passivo, balanço patrimonial, DRE, despesa. É fácil errar isso na contabilidade? Para quem não estudou, é facílimo. Para quem não prestou atenção no dia da prova, para quem ficou nervoso. As contas são parecidas? Muito, muito. No meio do curso eu vou pôr uma lousa inteira de impostos, cada um vai para um lugar. A gente tem que saber tudo isso. As contas são muito parecidas em contabilidade. Só que IPTU é uma coisa, IPTU a recolher é uma obrigação. Né? O 13º salário normalmente é pago quando? Em dezembro. Para quem não tomou posse. Para quem tomou posse é muito legal. Às vezes no começo do ano, no meio do ano, tem prefeitura que até no mês do aniversário. É mó delícia, vem adiantado metade. No final do ano você só chora. Porque a primeira parcela não vem nenhum desconto. Então vem toda a metade do bruto. A segunda parcela em dezembro, quando você quer gastar, vem o desconto da primeira parcela. Todos os descontos do total do imposto de renda do INSS e não sobra nada no Natal. Mesmo com a posse você vai fazer em 10 vezes no Natal, uma desgraça, né? Então, às vezes, vamos mudar de assunto, né? Então, mas todo adiantamento do 13º não tem nenhum desconto. Na segunda parcela que tem. O 13º eu estou em setembro, eu estou em agosto. Ele é uma despesa na empresa ou não é uma despesa? Ou só vai ser em dezembro? Como é que fica o 13º salário? O 13º salário de uma empresa é despesa todo mês? Certo ou errado? Olha o medo. Certíssimo. O que é o 13º salário? Para o povo aí fora, é o Papai Noel que trouxe no Natal, que legal. E caiu na minha conta no Natal. Na contabilidade, gente, o que é o 13º salário? Todo mês, desde janeiro, independente da área pública ou privada, a gente ter adiantado ou não ter adiantado, tá? Todo mês na contabilidade, 1/12 do 13º salário foi o quê?
provisionado foi consumido. Se eu mandar o funcionário embora agora em agosto, o que eu tenho que colocar na rescisão dele, gente? 7/12 do 13º salário. Portanto, gente, o 13º salário é todo mês 1/12 lá da folha. Todo mês tem 13º salário, tá? Ok? Em dezembro ele vai ser o quê? Pago. Mas ele é o quê? Durante o ano inteiro? Consumido, que vai ser provisionado. Não, a gente vai ter uma aula sobre isso. Todo mês vai ter essa conta e vai ter o apagar para fazer o dezembro, que é o débito e o crédito, que a gente vai... Todo mês ele é uma despesa. E na indústria ele é um custo. Todo mês, todo mês. E só vai ser pago em dezembro. O 13º salário é 1/12 todo mês. Despesa, o que é despesa, gente? É o consumo de bens e serviços. Isso tem que estar muito firme na cabeça. Para quem está vendo a primeira vez é difícil, mas tem que estar muito firme na cabeça. Despesa independe de pagamento. Não cai nessa na prova. Despesa não tem nada a ver com pagamento. Tá? Okay? Paguei o material de escritório que eu já consumi, teve a despesa e o pagamento na hora. Perfeito, está certinho. Mas não me coloca na prova toda a despesa vinculada ao pagamento. Despesa independe do pagamento. Aqui foi consumido 1/12, é consumido todo mês 1/12. Ele vai ser provisionado, que a gente vai ter uma aula sobre isso. Todo mês. Mas aqui, como despesa, 1/12 de 13º salário ocorre todo mês. Oi? Uma parte. Tem uma tabelinha. E nem entra nisso para a prova. Tá? Outra coisa, pessoal. Despesa com juros. O que é isso? Despesa. Vem escrito assim na prova? Não vem. Como é que vem na prova? Ou juros passivos. O 13º paga imposto de renda, inclusive na declaração tem uma linha só para ele. Ele tem uma tributação exclusiva. Tá? Só para esclarecer. Mas paga, vai pagar. Aí depende caso a caso. Pessoal, quando em contabilidade o sobrenome de uma conta é passivo, para quem não estudou, o sobrenome é passivo, vou colocar no passivo, não vai nada, tá tudo errado. Quando o sobrenome de uma conta é passivo, ela é uma despesa. Cuidado. Então, olha lá, nós estamos aí com o aluguel do mês. Já foi consumido. Como é que fica a conta? Despesa com aluguel ou com aluguéis, ou aluguel ou aluguéis passivos. Olha lá. Quando o sobrenome de uma conta é passivo, ele é uma despesa. Mega importante isso para a prova. Depois a gente vai trabalhar com um monte de conta misturada. Se eu tenho medo, não tenha medo. Despesa com aluguéis ou aluguéis passivos. Presta atenção aqui. Olha aqui. Eu tenho uma duplicata a receber de R$1.000. Em primeiro lugar, duplicata a receber é conta de onde? Aula dada, já quero a resposta. É do ativo, lá do balanço. O cliente veio antes e chorou um descontinho. E eu dei um descontinho de 10. Quanto é que eu recebi, gente? 990. Foi para o caixa. Caixa é conta de onde? Do ativo. A gente vai repetir isso muitas vezes. Qual é o nome desse 10? Eu tenho uma duplicata a receber de 1.000. O cliente veio antes do... Isso acontece muito. Veio 15 dias antes me pagar e eu dei um desconto para ele. É um desconto concedido. Pode ser um desconto passivo? Pode.
Desconto concedido ou desconto passivo é uma despesa. São despesas. Existem vários tipos de despesas. Água, luz, telefone, salários, descontos concedidos, juros passivos. O que o banco cobra da conta? Despesas bancárias. Despesa bancária, gente, o que é uma despesa bancária? É o talão de cheque, é o extrato, né? Agora, quando você usa o cheque especial, não é uma despesa bancária. Apesar do banco cobrar, é uma despesa financeira. A despesa bancária está ligada a itens administrativos da tua conta. Tudo vai para o mesmo lugar? Tudo vai para o mesmo lugar, gente. Só que você tem que saber a diferença. As despesas financeiras, aqui é um dinheiro que você está usando de um banco, de um empréstimo. Que teu cheque especial nada mais é do que um empréstimo bancário, que a gente paga muito caro por isso. Se eu comprar $1.000 hoje, quanto é que eu preciso de reais? Se eu comprar 1.000 euros hoje, quanto é que eu preciso de reais? Mais ou menos reais. Pessoal, se eu for comprar $1.000 hoje, eu vou precisar, por exemplo, de R$1.800. O dólar está mais forte que o real, mesmo tendo baixado, aumentado? Sim. O euro está mais forte que o real? Sim, bem mais, né? Essa diferença de moeda, qualquer moeda que seja mais forte que a nossa, isso é uma variação cambial passiva. É uma despesa. Quando qualquer outra moeda, eu quero que vocês... Ninguém vai perguntar na prova, gente, explique o que é essa conta. Eu estou mostrando para vocês nomes de nomenclaturas que aparecem, né? Variação cambial passiva é uma despesa. Coloca lá o slide. Vamos lá, contas de resultado. Materialzinho de vocês. Então a gente vai conhecer as contas patrimoniais e entender o mecanismo das contas de resultado. Pessoal, o que é conta patrimonial? Facinho, hein? É o ativo, é o passivo e é o patrimônio líquido. O que é conta de resultado? Despesa, custo e receita. Então vamos ter uma conversa um tanto quanto importante, que o pessoal faz umas besteiras na prova, que depois fica aquela gritaria lá na porta, correndo, não sabe por que é, né? Olha aqui, coisas que você já elimina até alternativas na simplicidade. Candidato bom na prova, ele é um candidato simples, claro, objetivo, sucinto, não fica viajando na maionese. Quem é balanço patrimonial? É o ativo, é o passivo e é o patrimônio líquido. Quem é a DRE? Despesa, custo e receita. Portanto, gente, não é isso que a gente está vendo o tempo todo, repetindo. Eu nunca vou ter resposta balanço patrimonial despesa. Não é nem para ficar pensando não, gente. É eliminada a alternativa. Eu nunca vou ter DRE ativo. Eu nunca vou ter DRE passivo. Porque simplesmente não pertence à família. Então seja simples na prova e saia eliminando, porque eu tenho que ter o aspecto do mais esperto para conseguir fazer a prova dentro do tempo. Tem coisa absurda, gente. Balanço patrimonial só pode ter que resposta? Ativo, passivo e PL. Acabou. DRE só pode ter que resposta? Despesa, custo e receita. Eu não posso ter isso aqui com isso aqui como resposta. Às vezes você acha que vai fazer um monte de cálculo quando já não tinha que fazer nada. Aí que vai. Demorei, não demorei. Tá bom? Vamos lá para o nosso intervalinho. Já está no nosso tempo. A gente continua o assunto na volta. Até mais.